Atenção! O programa que você vai ouvir agora não é aconselhado para quem gosta de mentira, de enrolada e de safadeza. Como também não é aconselhado para quem se acha burro, pois só as pessoas inteligentes gostam de ouvi-lo. O programa que entra no ar agora é de um político respeitado, intelectual e, sobretudo, independente. Ele não alisa ninguém, seja aliado ou adversário, mas aplaude na hora de aplaudir e critica na hora de criticar. Você vai ouvir o programa de maior audiência das rádios do interior de Pernambuco. Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade, doa a quem doer. A você, amigo ouvinte, adolescente, adulto, enfim, a terceira idade, todos, homens e mulheres que me ouvem, o meu muito obrigado pela audiência e muito obrigado também pela correção que, se porventura couber. Sempre que alguém me interpela e me diz, houve um equívoco, só faço agradecer. Então a vocês todos, costumeiramente eu dou muito obrigado por permitirem que eu entre na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua empresa, ouvindo-me e certamente fazendo as suas deduções. Cada um tem que ouvir e refletir sobre aquilo que é dito para saber se procede ou não, se tem sentido ou não. Então estamos aqui novamente com nosso querido Adeilton Barbosa, figura inteligente aqui, e também registrando um agradecimento que a diretoria vitoriense dos direitos humanos, através do seu presidente, Wilson Brito, faz à Igreja Batista Monte Sinai, que promoveu nos dias 23 e 24 do corrente mês, cultos festivos à comemoração dos seus 60 anos de fundação. Isso é bom. De qualquer maneira, é um local destinado a difundir, propagar, pregar a palavra de Deus. Enquanto palavra de Deus, enquanto evangelho, enquanto Bíblia, é válido. Mas no momento em que se transforma em comércio, aí descaracteriza-se e se torna até pecaminoso. Mas essas igrejas boas que nós temos têm ajudado muito a juventude, têm tirado muita gente dos vícios, têm tirado muita gente do mal. Temos a congregacional, presbiteriana, a batista, do meu querido amigo Oséias, a própria igreja do Monte Sinai e todas as outras, que aliás, falar no Monte Sinai, o pastor dessa igreja é André, o irmão André, não é? Ele é quem fez a comemoração e o Wilson me pede para remeter e enviar a ele os cumprimentos em nome da fundação. André Manuel, o nome dele, o pastor André Manuel. Então, como dizia, nós temos igrejas boas e que recomendamos, e certamente igrejas que não são recomendáveis. Quem é que vai dizer que você não deve ir a essa ou aquela igreja? É você mesmo. Você, quando frequenta, você vai ouvir e vai acompanhar a palavra do pastor ou do padre e você vai saber se realmente tem sentido, tem conteúdo, tem procedência, tem consistência, tem substância, se aquilo está sendo dito do coração ou está sendo dito só pelos lábios. Porque nem toda palavra que sai da boca do homem é verdadeira. Portanto, eu sempre me preocupo com religião.
Como nós temos boas igrejas, e eu estou muito à vontade porque eu sou católico, mas reconheço noutras igrejas figuras extraordinárias que difundem, propagam e levam o nome de Deus ao coração de muita gente que talvez nunca tenha ouvido falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Como há países aqui no mundo, no nosso planeta, que você fala em Jesus e eles não sabem quem é Jesus. E assim temos pessoas que não têm a mínima noção do que é igreja, do que é a palavra de Deus. Porque a nossa vida, ela é toda baseada num tripé. São 3 orações, são 3 expressões que controlam a vida do ser humano. Quais são as 3 palavras que controlam, palavras não, orações, que cada uma tem um verbo. Não são nem frases. Frase geralmente é sem verbo. São orações. Quais são as orações que controlam a vida do ser humano? São 3. Tudo que faz na vida está baseado em 3. É um tripé. Não posso, não devo e não quero. Vamos agora, como diz o Matuto, debulhar, destrinchar isso aí. Quer ver um exemplo? Às vezes você quer fazer uma coisa em benefício de outrem. Você quer tomar uma atitude para ajudar o terceiro. Você pode. Aí você diz, bom, eu posso, mas não quero. Aí o não quero entra aí. Às vezes, você não quer e pode. Aí vem a terceira oração. Bom, eu posso, eu quero, mas não devo. Às vezes você deve fazer, moralmente é obrigado a fazer, aí vem esses 2 pilares. Sou obrigado a fazer, devo fazer, mas não quero e não posso. Você diz não posso e inventa lá um motivo pelo qual não pode e também você diz do seu íntimo, não quero. Se você analisar, tem uma premissa menor, premissa maior e conclusão. Essas 3 figuras, elas formam esse tripé. Premissa menor, premissa maior e conclusão. Qual é a premissa menor? Qualquer uma. Não devo. Premissa menor. Não quero. Premissa maior. Conclusão. Não posso. Ou não posso. Premissa menor. Não quero. Premissa maior. Não devo. Conclusão. Qualquer uma serve para a premissa menor. A vida está calcada nesses 3 pilares. É um tripé. Você, se gosta de filosofia, analisa o que eu estou acabando de dizer. Não quero, não devo e não posso. Você às vezes pode, mas não quer. E não deve. Às vezes deve fazer, mas não quer e não pode. Às vezes pode fazer, mas não deve e não quer. Se você fizer a distribuição, vai ver que tem sentido lógico. Isso é filosofia. É coisa de quem tem cabeça no lugar. Então, analise bem esse não quero, não posso e não devo. São essas 3 expressões que controlam a vida do ser humano. E o ser humano, ele se baseia em tantas coisas, se baseia até em superstições, se baseia em cálculos, se baseia na força da lua, como antigamente, na primeira visita a Jesus Cristo, foi feita como? Através das estrelas. E você vê, meu caro Adeilton e o sobrinho, qual foi o primeiro livro que o mundo conheceu? Aí a gente diz o quê? A Bíblia. Até eu expliquei aqui uma vez. Bíblia, que é uma palavra grega. Biblos. Significa livro. Mas a rigor, o primeiro livro que o homem conheceu foi de pedra. O primeiro livro que o homem conheceu foi de pedra. Qual foi? Foi exatamente
o livro nessa pedra em que foi esculpido a relação, ou que foram esculpidos os 10 mandamentos. Quando Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, o primeiro livro da humanidade foi de pedra. Foram os 10 mandamentos esculpidos na pedra. Não é? Primeiro mandamento, segundo. E Deus ali fez o primeiro livro numa pedra. Então a Bíblia veio depois, naturalmente. E eu expliquei aqui em 1400, Gutenberg, com a sua gráfica, publicou o livro. Mas aí, o livro físico, o livro de papel, esse papel que inclusive vinha do Egito. O Egito foi que deu origem ao papel através do papiro. Nas enchentes periódicas de junho a setembro, sobrava um caldo à beira do rio Nilo, que é o maior rio do mundo, e desse caldo se fazia o papiro. Do papiro se fez o papel. Do papel se fez o primeiro livro, que foi a Bíblia. Mas o primeiro livro foi de pedra. Foi exatamente o livro escrito por Deus, os 10 mandamentos. E o povo gosta de fazer, de se estabelecer em cima de superstição. Eu, um dia desse, estava lendo alguma coisa e observei o seguinte: o presidente Kennedy foi assassinado nos Estados Unidos e foi o único presidente católico dos Estados Unidos. Foi Kennedy. Foi o único. John Fitzgerald Kennedy. Mas o que é que tem a ver essa curiosidade com o presidente Kennedy? Tem uma curiosidade dele com o presidente Abraham Lincoln. Uma curiosidade interessante, centenária. O que é isso? 100 anos. Eu observando, lendo a história dos presidentes, verifiquei que o Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso americano em 1846. Lincoln foi eleito para o Congresso americano em 1846. E o presidente Kennedy foi eleito para o Congresso americano em 1946. Até aí tudo bem. 100 anos depois, Kennedy é eleito para o Congresso americano. E Lincoln era defensor dos direitos humanos. Na época chamavam-se direitos civis. Kennedy, a mesma coisa, dos direitos humanos, chamados direitos civis. Os dois foram assassinados num dia de hoje. Lincoln foi assassinado numa sexta-feira com um tiro na cabeça. Kennedy foi assassinado numa sexta-feira com um tiro na cabeça. Vamos ver as coincidências, né? Como estão acontecendo as coincidências. O assassino de Lincoln nasceu em 1839. O de Lincoln, de Abraham Lincoln, que deu um tiro na cabeça de Lincoln, nasceu em 1839. O assassino de Kennedy, que deu também um tiro na cabeça de Kennedy, nasceu em 1939. Os 100 anos estão ligados aí. Não estão se separando. O assassino do Abraham Lincoln chamava-se Wilkes Booth. E o assassino do presidente Kennedy era Lee Harvey Oswald. O que aconteceu com o assassino de Lincoln? Foi morto antes de ser julgado. Mataram-no antes que ele fosse a julgamento. O que aconteceu com Lee Harvey Oswald, assassino de Kennedy? Foi morto antes de ser julgado. Mataram-no antes do julgamento. Vejam as coincidências para quem gosta de livro, gosta de ler, né? Muito bem. Aí você vê a secretária de Abraham Lincoln, chamava-se Senhora
Kennedy. A secretária de John Kennedy chamava-se Senhora Lincoln. Essas coincidências, né? Quando os dois foram assassinados, o vice-presidente dos dois tinha um sobrenome de Johnson. O vice-presidente de Abraham Lincoln foi Andrew Johnson. O vice-presidente de Abraham Lincoln foi Andrew Johnson. O vice-presidente de Kennedy foi Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Então, quando você começa a levantar esses dados, e você que gosta de curiosidades e pessoas que são supersticiosas, aí dizem, não é possível. É mesmo você ler Nostradamus, de 1470, 80, por aí, que era, inclusive, estudante de medicina, que previu a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914. O cara, 500 anos antes, preveu uma guerra, Nostradamus. Depois ele previu a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Quem fez isso? Nostradamus. Depois ele previu que o Papa seria assassinado na praça da sua casa, que é o Vaticano. Exatamente quando atiraram no Papa João Paulo II. Previu que a França seria socialista, com a Rosa Vermelha. Foi quando a França entrou no socialismo, através de François Mitterrand. Tudo isso, para quem gosta de fazer uma leitura, é interessante, porque você descobre, está tudo sob controle. Você descobre tanta novidade, tanta surpresa no mundo, que você fica perguntando, será que as coisas não são predestinadas? Se você observar, quando o homem chegou à Lua, você diz, como é que ele chegou à Lua, se ninguém ainda tem ideia sobre isso? Tem assim, Júlio Verne, em 1865, previu que o homem chegaria à Lua. E Júlio Verne previu, através de uma bala de canhão, e com a proximidade da Lua, ela se desvencilhava e uma parte da bala pousava no solo lunar. É exatamente aquela aranha, na época dos 3 astronautas, onde 2 foram e 1 ficou, uma se soltou da principal e pousou na Lua. Isso mais de 100 anos depois, em 1969, quando o homem chegou à Lua, né? E você veja, previsão feita por Júlio Verne, em 1865. Aí vem a pergunta, como é? O que é afinal? Se você olhar, inclusive, fizer uma leitura da Bíblia atenta, vai ver o seguinte, Deus fez o mundo, Deus fez tudo na terra. Se você fizer a leitura de Êxodos, observe que Deus fez o ar, fez a floresta, os animais. Mas se você tiver algum versículo do Êxodo, ou em qualquer parte da Bíblia, dizendo que Deus fez a água, eu quero ler isso para mim, eu gostaria de saber. Quem estiver me ouvindo, algum pastor, algum padre, onde é que está dito que Deus fez a água? Veja o que está escrito no Êxodo. Tudo sobre a água, mas não é o feitio da água, fazer a água. Deus fez os animais, fez o homem, fez a terra, mas a expressão fazer a água, a Bíblia não resiste. A não ser, e eu sempre lanço o desafio aos ouvintes, que eu não tenha lido bem, e quem souber, com melhor cabeça do que a minha, me oriente e me diga, Pedro, leia versículo tal, no livro tal, porque tem que ser no Êxodo. Porque o Êxodo, não é o Gênesis, no caso, não é nem Êxodo, é o Gênesis, que é o nascimento, né? Que é o nascimento. Você tem que ver. Mas você pode pegar qualquer livro, não, eu não vou especificar Êxodo, Gênesis, vá para o Gênesis. Veja a criação do mundo.
O mundo foi criado em 7 dias e toda aquela literatura correta que nós todos, sobre ela, trabalhamos e acreditamos. Mas veja a água, se tem a água, a confecção da água, como foi feita a água. Para alguém que gosta de leitura bíblica, pode mandar um bilhetinho para mim, ligar aqui para a rádio, segunda-feira eu estou aqui. É bom porque eu vou dizer, olha, no livro, na Bíblia, no livro tal da Bíblia, no versículo tal, capítulo tal, onde for, tem isso aqui. Eu dizia que não tinha lido. Eu não estou dizendo que não existe, estou dizendo que não li e não vi. Quem vê? Quem vir, se alguém vir, é o verbo ver, né? Não é vir para cá, não. É vir. Se alguém vir, me avise. E se vir, e se vier para cá, ótimo. Se vir, porque viu. E se vier, porque vem até aqui. Os dois verbos. Porque o verbo caminhar, você vem quando você vier. Se eu disser quando você vir, eu não estou pedindo para você vir para cá. Estou pedindo para você olhar. Para você vir para cá, eu não vou dizer quando você vir. Quando você vier. Essa é a expressão correta, não tem outra não. Não tem outra, é essa aí. Bom, se alguém vir e ao mesmo tempo vier a Rádio Vitória FM, eu, Pedro Queiroz, fico sobejamente agradecido. Porque eu quero que a gente aprenda com vocês. Eu aprendo muito com os ouvintes. Aprendi aqui, o Dedê estava falando sobre um assunto interessante, sobre a ONU. Aí, Adeilton Barbosa e Eva, sua esposa, na hora ela digitou e mostrou, se bem que eu acertei. Porque eu disse do Conselho de Segurança, etc. tal, os países que compunham o Conselho de Segurança, aquela história toda. Então, sempre que possível, alguém me diga as coisas, porque eu quero aprender. Tem uma fotografia, um retrato, uma escultura do Rio Barbosa, embaixo tem estudar sempre, que ninguém aprende tudo. Você sempre está aprendendo alguma coisa, né? Qualquer escritor, o maior escritor do Brasil, que conseguiu fazer palavras diferentes, foi Machado de Assis. 15 mil palavras no livro dele, um escritor. Porque se eu passar o dia todinho falando aqui, no máximo, eu vou diversificar, eu vou variar, no máximo, em 700 palavras. Vamos fazer um livro. E com 15 mil palavras diferentes, foi Machado de Assis. Um homem extraordinário. Preto, era um homem que tinha dificuldade na falação, pobre, dormia numa padaria e foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, não tem nada que a gente possa dizer, fulano será grande, fulano só vai ser se fizer isso. Não, nós temos muitas surpresas no mundo. E eu testemunho tantas surpresas agradáveis, você também deve testemunhar. E assim, nós estamos neste programa e trocando ideias com um ouvinte que sempre me encontra nas ruas da Vitória e me diz, Pedro, gostei do programa, gostei da crônica, você esqueceu de falar isto, esqueceu de falar aquilo, porque minha crônica é isso aí. Ela é de tudo aqui, ciência, geografia, história, religião, política. Na última crônica eu expliquei, falei sobre Henrique Filho. É o nome que eu opto, é o nome que eu escolhi em razão de todo o corolário de valores que ele tem. Esse corolário de valores o diferencia dos demais. Não é prepotente, não é egoísta, tanto quanto o pai, simples, do jeito que o povo gosta, e experiente. E como é experiente? Para pouquíssima idade. É isso, é a tecla na qual eu bato para fazer a defesa do candidato Henrique Filho. Então, quando eu falo em política, falo sobre o candidato. E já estamos no finalzinho do programa
Vamos ter agora a continuidade com o nosso querido J. Santos, está aí, chegando, com a alma e o coração em festa, está como que de verde, significando esperança, e eu, no final de semana, não posso sair daqui sem que lhe deseje um extraordinário, merecido final de semana, sempre com a proteção de Deus. E com a recomendação de que vai levar à igreja o seu filho, e você vai à igreja, se vai, leve-o consigo. Eu digo sempre, a Igreja Católica, a Presbiteriana, a Assembleia e tantas outras, leve seu filho à igreja. Só tem coisa boa lá, só mensagens positivas. Ali é um caldo de cultura que faz bem a todo mundo. Quem leva seu filho à igreja nunca vai buscá-lo na cadeia. Amo Vitória e desamo quem não a ama.